Gente, eu lembro de ter começado a gostar desse negócio de bons hábitos, rotina produtiva, mais ou menos no meio do ano passado. E foi recentemente que caiu a ficha que a maioria desses hábitos que eu tinha, eles só dão a falsa ilusão de que você tá sendo produtivo, só que você não tá. Então, assim, se você tá começando nesse negócio de querer ter bons hábitos, querer ter uma rotina produtiva, fica nesse vídeo que aqui eu vou te falar hábitos que, assim, parecem ser bons, mas que na verdade são meio que uma sabotagem total, porque eles não fazem com que a gente seja produtivo, só dão essa ilusão. Assim, gente, o primeiro hábito eu inventava fazer muito, tanto que nem virou hábito, porque pra mim era muito difícil e eu acho que nem se me pagassem eu ia transformar isso em hábito, porque pra mim é muito ruim mesmo. E o hábito em si é o tal do banho gelado. Hoje em dia tá muito famoso esse negócio na internet, muita gente fala e que é bom. Isso tem sim suas lá benefícios. E assim, eu te aconselho você testar isso, só que para produtividade, tomar banho gelado meio que não adianta nada. Talvez o que te dê essa sensação é porque quando você toma o banho gelado te dá uma acordada, né? Mas se você já consegue ser produtivo sem fazer isso, talvez seja um esforço burro. Porque que nem eu mesma não gosto de água gelada, não gosto de jeito nenhum. E principalmente por causa, dependendo do horário que você for dormir, não é um hábito inteligente, é um hábito que te sabota, principalmente porque já que o banho gelado te acorda, se você vai tomar banho, toma esse banho gelado, tá perto de você dormir, meio que te dá essa acordada, que é um dos benefícios do banho gelado, só que aí acaba meio que te sabotando, porque se você toma esse banho, você está indo perto de dormir, ele te acorda, você não tem uma qualidade de sono boa. E principalmente se você não gosta de banho gelado, sai sendo um esforço burro, porque você pode fazer outra coisa para te acordar. Você pode se alongar, você pode inventar escutar uma música, tem várias coisas que você pode fazer para se animar. E no caso esse do banho gelado é muito fácil você se deixar levar, porque tem muita gente que fala mesmo, fala que isso aumenta a produtividade e não é verdade. Talvez você sinta que fica mais produtivo quando faz isso, é porque você tem essa acordada, entende? Então assim, gente, esse é o primeiro hábito que é mais ilusão desses negócios que muita gente fala de produtividade, que não te ajuda na verdade. Então, o segundo hábito, gente, vem justamente do erro que eu falei no último vídeo, que é você não buscar fazer o que é essencial. E no caso, esse erro aqui é você ficar com a rotina lotada, sabe? Tipo, agora 6 horas você coloca, vou ler, aí 7 horas você coloca, vou treinar, aí 8 horas você coloca, vou no cabeleireiro, aí você vai colocando um tantão de hábito assim, sem uma pausa. Tipo, se dá alguma coisa errada, se tiver algum imprevisto, sua rotina acabou, porque você colocou várias coisas pra você fazer, uma em cima da outra, assim. E assim, gente, isso te sabota primeiro, por quê? Você provavelmente não está fazendo o que é essencial. Se você fica com sua rotina lotada, uma coisa em cima da outra, várias coisas, você provavelmente não faz o que realmente é importante para que você consiga cumprir com o seu objetivo. E assim, no último vídeo eu expliquei melhor sobre esse negócio de essencialismo, e então eu te aconselho a ir lá ver se você ainda não viu, se você ainda não está entendendo direito. Porque aqui eu vou falar mais dos hábitos, eu não vou entrar muito a fundo nisso, e no outro vídeo eu trouxe exatamente isso. Segundo, gente, ele te sabota porque geralmente se você vai fazendo isso, sempre vai ter um imprevisto. Todo dia geralmente tem alguma coisa que te atrasa. E aí se você coloca várias coisas, você acaba não conseguindo cumprir. Se tipo, você colocou que você vai ler aqui agora e 7 horas você já vai, deixa eu ver, arrumar o guarda-roupa. Aí 6 horas, meio que acaba tendo um imprevisto, você acaba demorando um pouquinho mais na hora de escovar os dentes, para supor, antes de se arrumar, você acaba demorando para achar seu marca-texto, aí você demora para terminar o hábito da leitura, aí você vai lá e enrola um pouco mais para chegar no outro. Aí por causa desse tempinho que você enrolou, meio que já vai atrasando essa tarefa. Aí você fica com menos tempo para fazer a outra, e fica com menos tempo para fazer a outra, e vai acumulando esses mini atrasos que você geralmente tem, e acaba se sentindo improdutivo, justamente porque você nunca consegue cumprir com o que você coloca lá no seu caderninho. Porque você coloca muita coisa, cara, não tem nem como você cumprir. E aí você se sente meio que inútil. Então, assim, esse é o segundo problema que ter uma rotina lotada te faz ter. Gente, o terceiro hábito, eu demorei pra acordar que, assim, ele realmente era muito ruim. Eu lembro que eu até li isso em um livro, Trabalho Focado, que explica que fazer esse tipo de coisa meio que atrapalha no seu foco pro outro dia. Então, meio que diminui seu desempenho no próximo dia, justamente por você fazer isso. E provavelmente você faz. Se você faz esse penúltimo hábito que o último hábito que eu falei, provavelmente você faz mais ainda, porque se você faz muita coisa, você coloca muita coisa pra você fazer, não dá tempo, você coloca pra fazer à noite. E é justamente isso.
Esse é o terceiro hábito que meio que sabota a gente, que você, tipo, você não conseguiu cumprir com as suas coisas de manhã cedo, você vai lá e bota pra noite, que seria seu tempo de descanso. Aí o tempo lá que você ia relaxar, já acabou suas demandas. Você tá indo jantar, aí vai lá e ao invés de você aproveitar esse tempo, comer com mais calma, relaxar, você vai lá e pega as tarefas de manhã cedo que você não conseguiu, come mais rápido, dá um jeito de encaixar ela ali na parte da noite. Aí é essa a solução que você acha para você resolver o problema de você não ter cumprido com os hábitos que você colocou de manhã cedo. E assim, parece ser um hábito inteligente, quando no começo parece ser bom. Só que você vai percebendo que você começa a acostumar a fazer isso. Você percebe que se você não fazer de manhã tá de boa, eu faço à noite e aí você acostuma. E porque que nem eu li no livro, e realmente quando você inventa gastar o tempo que você ia usar para descansar, para relaxar lá, e você decide colocar alguma outra tarefa, você meio que se sobrecarrega pro outro dia e não tem um desempenho muito bom, entende? Então é muito importante que você não faça isso. Você tenha, tipo, sabe, 7 horas deu, você já fez tudo que você tinha pra fazer. É o horário que vence lá, seus hábitos. Depois disso, você não faz mais nada, cara. Você só come sua comida normal, relaxa e vai dormir. Porque se você inventa compensar o dia, trabalhando à noite no que você não fez de manhã, você vai acabar perdendo seu desempenho pro próximo dia. Gente, o quarto hábito, assim, eu achava que ele ajudava no foco, que colaborava pra gente ter foco, só que não. Que é justamente você inventar fazer, tipo, duas coisas ao mesmo tempo. Eu achava que era meio que uma consequência por, tipo, eu tenho foco, então eu consigo fazer as duas coisas, só que isso atrapalha você ter foco. Quando você fica dividindo o seu foco entre isso e aquilo, você divide ele no meio, você fica com resíduos de atenção. Você não consegue focar em uma coisa, seu cérebro não foca em duas coisas ao mesmo tempo. Então é muito importante que você não faça isso, porque isso atrapalha no seu foco e sem contar que se você está inventando fazer duas coisas ao mesmo tempo, você provavelmente não está fazendo nada de bom. Você está fazendo duas coisas, só que pela metade, entende? Não tem lá uma qualidade boa. Você está lendo, aí você vai lá e inventa responder uma mensagem. Você está ao mesmo tempo conversando com uma pessoa, só que se a pessoa demora um pouquinho para te responder, uns 5 minutinhos, aí você vai lá, enquanto nisso você continua, volta a ler, aí depois volta pro celular. Seu foco fica dividido entre as duas coisas e acabando que você não presta atenção nenhum nem no outro. Então, você meio que não se entrega de verdade pra aquela coisa. Então, meio que você acaba não tirando seu máximo potencial, entende? Você não acaba fazendo de uma forma boa, não acaba rendendo bem. Então, assim, gente, é muito importante que se você faça isso, você não fazer, porque primeiro atrapalha seu foco e o seu rendimento. O último hábito, gente, eu acho que é um dos piores de todos. E assim, às vezes eu ainda me engano com isso. Fica muito fácil você se enganar e ceder pra ele, que é você consumir mais do que você produz, sabe? Tipo, você vê vários vídeos aconselhando livros, você vê como começar na leitura, você assiste vídeo, consome conteúdos desse tipo e acha da hora. Só que você consome muito e não senta pra ler um livro, entende? Você não senta pra realmente produzir. Ou se não, você, mulher aí, assiste vários vídeos falando sobre como pintar a unha, ideias de esmaltação e não bota em prática, entende? Então, meio que não serve pra nada, você acaba perdendo seu tempo. E fica muito fácil você se enganar com isso. Eu aqui na internet mesmo, eu já falei com vocês, eu já assisti tanto vídeo, tanto podcast falando como dá certo na internet, edição e tal, mas botar em prática, se você for ver, eu já postei muito pouco vídeo desde a data que eu comecei, justamente por causa disso. Eu fiquei mais nessa de consumir ao invés de produzir. E bota na sua cabeça, produzir sempre vai ser melhor, porque consumir é importante, só que se você não produz, você não tem resultados, entende? Porque produzir é o essencial aqui. Se você não bota em prática, você não vai ter o resultado que você quer. Enfim, gente, foi um papo rápido, mas assim, eu espero que te ajude essas dicas aqui, porque eu me enganei muito com isso e são hábitos que realmente a gente bota na cabeça que ajuda, só que e demora a cair a ficha de que assim, não tá servindo isso aqui pra nada. Isso quando cai, né? Então assim, eu espero honestamente que você não tenha esses hábitos aqui de jeito nenhum, porque eles atrapalham demais. E enfim, se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o seu like, seguir